Olá, meus queridos, pela graça de Deus estamos juntos novamente através desse vídeo. Sou muito grato a Deus por isso e muito feliz de poder vir aqui e compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre a realidade em que vivemos e a palavra de Deus. Nos últimos anos, eu diria talvez nas últimas décadas, um aspecto muito intrigante da sociedade é a dificuldade de conviver com a realidade. Eu vou explicar isso ao longo do vídeo. O primeiro exemplo que eu quero dar é do Henri Cristo, e muitos de vocês já ouviram falar no nome dele, e muitos até sabem quem é, já assistiram o Henri Cristo em programas, principalmente na antiga Rede Manchete, e o programa quando ele compareceu também para dar uma entrevista no programa do Danilo Gentili, no SBT, então ele tornou-se uma figura bastante conhecida. O nome dele de nascimento é Álvaro Thaís. Ele nasceu no município de Indaial, no estado de Santa Catarina, em 22 de março de 1948. Antes de completar 18 anos de idade, ele casou-se com uma Nikkei e teve 2 filhos, Kissal e Daila. Depois ele se separou e migrou para a cidade de Curitiba, no final da década de 1960. Depois de se mudar para Curitiba, ele tornou-se astrólogo e adotou o nome ou alcunha de Yuri de Nostradamus. Aliás, Nostradamus também é um outro vidente aí. E ele passou a escrever colunas de astrologia para um jornal da capital paranaense e apresentando o programa também, O Zodíaco e Você, na TV Paraná. E ali ele alcançou bastante visibilidade, bastante prestígio. Ao longo da década de 1970, ele ficou famoso por fazer previsões que não aconteciam, E depois, então, mais tarde, ele dá um estalo na cabeça e ele começa a dizer que ele é a reencarnação de Jesus Cristo, Eu conheci o Henri pessoalmente. Quando eu trabalhava no Instituto Cristão de Pesquisas, ele apareceu lá com os seus discípulos, um rapaz e várias moças, E tiramos fotos juntos, E ele fez um convite para que eu fosse discípulo dele. Paulo, você seria um bom discípulo meu, Mas eu não quis de maneira alguma. Como é que eu ia fazer isso? Sem chance, Sem chance. Mas um pastor me contou, e foi o próprio pastor que me contou que aconteceu isso com ele. Ele estava na Praça da Sé. Quando o Henri estava lá na Praça da Sé, num dado momento, e havia um bom grupo de pessoas ao redor do Henri. E ele estava lá atacando a Catedral da Sé, o arcebispo, ele chamava o arcebispo de arcebesta. E de repente esse pastor gritou lá do meio do povo: Henri, ó Henri! E ele parou e disse: fala, meu filho. Henri, cadê os sinais dos cravos? Cala-te, Satanás. A coisa mudou rapidamente de filho para Satanás, muito rapidinho, quando ele foi questionado. Foi muito engraçado também, você pode depois ver isso, está lá na internet, quando ele deu entrevista para o Danilo Gentili, e teve um momento que o Danilo convidou para tomar um vinho. Henri, você pode tomar vinho? Claro! É assim por diante. Então o Danilo coloca um copo para ele e para o Henri. E ele coloca água nos 2 copos. E o Henri: peraí, mas isso não é vinho. E o Danilo responde: você dá aí o seu jeito. Aí ele reage assim: entendi. Todo assim, sem jeito, É muito ruim quando você convive com uma mentira, Com uma fantasia. É muito ruim quando você encarna uma coisa que não é real. É muito ruim. E pior ainda, as pessoas que creram nele, que o seguiram, que devotaram as suas vidas a uma coisa que não é verdade. Eu mesmo perguntei para ele, Henri, por que você fala com esse sotaque? E ele respondeu para mim: eu tenho que falar com o mesmo sotaque que falei há 2000 anos, Então, toda uma conversa fiada, é muito ruim isso. Então, não tem nada a ver com a realidade.
Uma outra coisa que também agora estou falando da igreja, de um segmento da igreja evangélica, principalmente igrejas neopentecostais, uma prática, eu até já comentei isso aqui no vídeo passado, mas isso tem a ver hoje com o meu assunto, está relacionado ao tema. É uma prática chamada unção de Manassés. E os pregadores dessa unção, eles usam Gênesis capítulo 41 e versículo 51 para defender essa prática. E ali está escrito assim: ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. E aí, como é que funciona a unção de Manassés? Então, geralmente assim, o pastor, o bispo, o apóstolo está lá no púlpito, na plataforma, e vem uma turma, sobe uma turma para receber ministração. E de repente chega uma mulher dizendo assim para ele: apóstolo, a minha vida está transtornada. Apóstolo, perdi meu chão, meu marido foi embora, arranjou uma amante. E aí ele então vai ministrar a unção de Manassés na vida daquela mulher. Ele coloca uma toalha na cabeça dela e ele começa Manassés 1, Manassés 2, até 7. Também não sei a razão do 7. Até 7, né? E quando ele termina a ministração, né? 7, receba, ele tira a toalha da cabeça e ele começa a conversar com aquela mulher. Minha irmã, teu marido algum dia te traiu? Não, apóstolo, meu marido é um homem fiel, meu marido é um homem de Deus. E o povo começando a aplaudindo uma mentira. Sei lá, aplaudindo a Deus, aplaudindo a mentira, aplaudindo uma mentira. Então não é unção de Manassés, é unção da mentira. Aí a total desconexão com a realidade. Aí vem uma segunda pessoa, um rapaz. Apóstolo, a minha vida está sendo destruída, faz 15 anos que eu sou usuário de drogas, minha saúde está indo embora e tal, aquele negócio todo. Vamos fazer a unção de Manassés. Bota a toalha na cabeça do rapaz, ou do homem. E começa Manassés 1, Manassés 2, até 7. Quando termina, tira a toalha da cabeça e pergunta para ele. E não, pergunta para ele não. Ele fala para os auxiliares dele: olha, traz um baseado aí. Você não acha estranho? Eu acho muito estranho. Acho que até a polícia deveria investigar isso, né? Um pastor pedir para um auxiliar dele: traz um baseado aí. E traz o baseado e diz para aquela pessoa: pode fumar esse baseado. Você está aqui na presença do homem de Deus e eu autorizo você a fumar esse baseado. Não, apóstolo, eu nunca fumei na minha vida nem cigarro. Como é que eu vou fumar um negócio desse? E o povo começa a aplaudir, todo mundo aplaudindo a libertação daquele moço. Mentira! Ao invés de reconhecer, há um problema, eu preciso ser tratado neste problema, pura mentira. Aí vem um outro, apóstolo, eu faz 12 anos que eu estou preso no alcoolismo, não consigo sair, está destruindo toda a minha saúde e tudo isso. Unção de Manassés. Quando termina, ele vira para os seus auxiliares: traz uma cachaça aí. Pode tomar. Você está na casa de Deus, mas como homem de Deus eu te autorizo. Não, apóstolo. Eu nunca tomei isso na minha vida, como é que eu vou tomar agora? E o povo aplaudindo aquela mentira. Então, a difícil convivência com a realidade. Não é muito melhor você dizer: eu tenho um problema, eu preciso me tratar. Imagina se alguém tem uma doença e diz: não estou doente. Não estou doente, não vai se tratar. É muito perigoso. Essa é uma prática muito perigosa, lamentavelmente. Olha, José, ele se casou, ele estava no Egito. De fato, ele teve um período difícil na vida dele, de ser vendido pelos seus irmãos, de ser acusado pela esposa de Potifar. Ela queria ter um caso com ele e ele fugiu disso, ele esteve preso, até que ele se tornou o primeiro ministro do Egito, né? O segundo homem do Egito. Depois do faraó, ele era o primeiro, né? Então ele se casou, ele agora era governador do Egito e ele toca a bola para frente. É a vida que segue, essa é a posição de José.
José estava abrindo mão, quando ele diz isso, né? Essa expressão, Deus me fez esquecer, eu estou abrindo mão de mágoas, eu estou abrindo mão de raiva, de ódio, qualquer coisa, qualquer sentimento ruim, se é que eu já nutri isso pelos meus irmãos, eu não quero mais nutrir isso, eu não quero azedar, eu não quero essa amargura dominar o meu coração. Então essa foi a expressão, essa foi a forma de José se expressar em Gênesis capítulo 41, versículo 51. Né? Eu acho muito interessante o que o apóstolo Paulo coloca em Filipenses capítulo 3, porque não tem 12, né? Filipenses capítulo 3, versículo de 12 a 14 diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, eu também tenho que esquecer. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele falou mais de uma vez diante das autoridades: eu consenti na morte de Estevão. Eu dei o meu voto a favor, eu persegui a igreja de Deus. Imagina o apóstolo Paulo fazendo recebendo unção de Manassés. Apóstolo, eu vivo com a minha vida muito deprimida, eu não tenho prazer, eu não tenho alegria, porque um dia eu persegui a igreja de Deus, eu consenti na morte de Estevão. Então vamos fazer a unção de Manassés para o apóstolo Paulo. Manassés 1, Manassés 2 até o 7. Né? E aí quando tira a toalha da cabeça dele, Paulo, você um dia perseguiu a igreja? Não, eu jamais. Eu sempre amei a igreja. Eu sempre amei os irmãos. Mas você então não consentiu na morte de Estevão? Não, jamais. Eu estava lá dando meu voto contra, mas eu fui voto vencido. Vocês podem imaginar uma balbúrdia dessa? Essa falta, essa incoerência, essa maluquice que domina as mentes, os púlpitos de muita gente no Brasil. É lamentável, mas é isso que tem acontecido. Infelizmente, quando José reconheceu seus irmãos, José os perdoou. José os perdoou. É mais ou menos assim. E outra, José perguntou por Benjamim e por seu pai. Ele não havia esquecido completamente. Não tinha esquecido. Ele se lembrava do seu pai. Ele se lembrava do seu irmão caçula. Ele se lembrava dos fatos. E outra, José nunca negou a realidade do seu passado. Imagine José recebendo a unção de Manassés. Eu estou muito triste, né? Porque um dia meus irmãos me venderam, me traíram, fizeram isso comigo. A mulher de Potifar, né? Ela me caluniou e eu passei preso. Então vamos fazer a unção de Manassés para José do Egito. Bota a toalha na cabeça dele, vai de 1 até 7. Já fez, agora tira a toalha. Ei, José, você algum dia foi vendido por seus... Não, meus irmãos sempre me respeitaram, sempre me trataram com muito amor. Mas José, parece que teve um lance lá da mulher de Potifar de ter caluniado. Não, jamais, ela sempre me respeitou. Ela sempre me respeitou. E você não esteve preso lá no Egito? Não passou um tempo lá na prisão? Não, jamais. Eu sempre fui um bom cidadão, respeitador e tudo isso. Pode imaginar uma loucura dessa? É o que muitos estão fazendo por aí. É lamentável que não para nos exemplos bíblicos. E uma coisa que demonstra a total aversão pela realidade, a dificuldade de conviver com a realidade, são os bebês reborn, feitos de silicone, de plástico, e que as pessoas levam para a fila do posto médico e tentam marcar uma consulta. Teve até igrejas aí, pastor aí, que ficou muito bravo, e com muita razão. Eu ficaria também. Os pais levando o bebê reborn para ser apresentado lá na igreja. Como se é uma loucura. Essa gente perdeu o bom senso, perdeu o senso do ridículo. Essa gente está maluca. Isso é caso da psicologia, da psiquiatria. Não é nem caso de teologia. É da psicologia e da psiquiatria, lamentavelmente. E aí bebê, marcando consulta para bebê reborn, vacina para bebê reborn. Lamentável. Aonde essa turma foi parar?
Onde essa turma foi parar? Eu vejo essa desconexão total da realidade na teologia da prosperidade, na confissão positiva. Quando você tem que agir positivamente, quando você tem que pensar o tempo todo positivamente, quando você decreta as coisas para que elas aconteçam, quando você passa na rua e vê um carro muito bonito e você olha para aquele carro e diz, é meu, em nome de Jesus, eu já decretei, vai ser meu. Não vai, não vai, é balela, é conversa fiada, é engano, total engano. Isso acontece muito. E muitas outras coisas, pessoas que negam a realidade da doença. Quando escrevi o livro Supercrentes, eu coloquei o exemplo de um garoto dos Estados Unidos chamado Wesley Parker. E por causa do que aconteceu com ele, foi publicado um livro intitulado Nós Deixamos o Nosso Filho Morrer, We Let Our Son Die. Nós deixamos o nosso filho morrer. Este livro conta a história desse garoto que sofria de diabetes. E ele tinha que tomar insulina todos os dias. Os pais dele, a família era evangélica. E um dia eles vão para a igreja, e lá vem o pregador da teologia da prosperidade. E tem um dado momento no culto, ou no fim do culto, chamou as pessoas para irem à frente. E os pais foram com Wesley. E aí perguntam, o que ele tem? Ore pelo nosso menino, o que ele tem? Ele tem diabetes, ele toma insulina todos os dias. E aquele pregador então orou, repreendeu, expulsou a doença, decretou a cura dele. Decretou, e já está curado em nome de Jesus. Não tem mais insulina, em nome de Jesus. Vocês não imaginam a alegria daquele pai, daquela mãe, voltando para casa aquela noite, chorando de alegria no carro, com Wesley no banco de trás. Graças a Deus, nunca mais o nosso filho vai precisar enfiar uma agulha no corpo. Quando chegou na segunda-feira, porque isso aconteceu no domingo, o Wesley ameaçou de ir na geladeira, abrindo a geladeira para pegar a seringa. E a mãe, você esqueceu que você está curado? Não teve insulina. Na terça-feira não teve insulina, mas ele começou a ficar mal, na quarta-feira já estava de cama. E as coisas foram só piorando. Não tem insulina. O que é que eles vão pensar de nós? Lá na igreja, que nós não tivemos fé, que nós não soubemos esperar, que a gente não soube confiar, não tem insulina. E existe uma frase que explica isso. Quando o inimigo não nos impede de crer, ele nos empurra para outro extremo, onde nós passamos a crer sem responsabilidade, de forma irresponsável e antibíblica. Sabe o que aconteceu? O garoto morreu. Com a morte do garoto, os pais chamaram os irmãos da igreja para um culto de ressurreição, porque lá na hora ele ia ressuscitar, ele ia levantar, porque ele já tinha sido curado. E não aconteceu. E não aconteceu. Tá? E aí é muito triste tudo isso. Foi preciso a polícia intervir para que aquele garoto fosse sepultado. Tá? Os pais foram processados, levados ao tribunal, e eles foram condenados, por falta de cuidado. Então, mas pela misericórdia de Deus, alguns irmãos se aproximaram daquele casal e ajudaram aquele casal a reconstruir a vida espiritual. Mas tem muita gente que não consegue. Entrou na decepção, entrou no total descrédito, não consegue crer em mais nada, porque se desconectaram da realidade. Jesus nunca fez isso. Não. Jesus foi muito, muito claro e Jesus foi muito honesto quando ele diz em João 16, versículo 33. Tenho dito isso a vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O apóstolo Paulo escreve também em Atos ele declara em Atos capítulo 14, importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. O sofrimento faz parte. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, Pedro diz, o sofrimento sendo necessário agora. Quem é que gosta de sofrer? Eu não gosto. Eu não gosto de ficar sem dinheiro. Eu não gosto de sofrer, eu não gosto de dor. Eu não gosto de ficar sem comer. Se eu gostasse de sofrimento, eu seria faquir, dormir em cima de cama de prego. Mas eu não sou, graças a Deus. Sabe?
Mas se o sofrimento vem, a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele tem respaldo para a gente passar pelo sofrimento, para a gente resistir às intempéries, às investidas do inimigo, às calamidades que surgem, tragédias e tudo isso. Deus dá força, de algum lugar, Deus dá força. Então que nós fiquemos com isso, né? Muita gente hoje não consegue conviver mais com a realidade, vive atrás de simpatias. Pata de coelho, o Buda na porta, o elefante lá no móvel da sala e tudo isso. Isso não tem valor nenhum. É obra morta, não vale nada, mas as pessoas acreditam. A ferradura pendurada na porta e tudo isso. E muito mais coisas, superstições, uma atrás da outra. As pessoas crendo em tudo que aparece, né? Numa credulidade, num fiduísmo terrível, né? No fiduísmo terrível. Então que você e eu nos apeguemos à verdade. E a verdade é Cristo, né? Está lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade é a palavra de Deus. Jesus orando ao Pai, em João capítulo 17, versículo 17, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queremos abraçar a verdade, conhecer a verdade e pregar a verdade da palavra de Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Jesus não voltar antes.